estar com vocês novamente e hoje o nosso assunto é sobre as armadilhas do pensamento. Fiquem comigo neste assunto, sejam muito bem-vindos ao meu canal Psicologia e Eu. Meu nome é Patrícia Andrade e nós iremos falar sobre uma coisa que muitas vezes nos pega, que justamente é a armadilha. A armadilha foi feita para cair. E muitos de nós caímos muitas vezes nas armadilhas do pensamento. Então, se este assunto interessa a vocês, compartilhem, curtam, ativem os sininhos para notificações de outros vídeos. Fiquem comigo. Bem, então, o nosso pensamento ele está ligado a todas as nossas significações que nós fazemos do mundo em que nós estamos. Imagens, situações, pessoas. Nós fazemos a leitura na nossa mente através do nosso pensamento. Porém, muitas vezes esse pensamento que nós temos não é um pensamento verdadeiro. Como assim não é um pensamento verdadeiro? Bem, tem um psicólogo, o nome dele é Daniel Kahneman, ele é israelense, e ele estudou sobre o pensamento intuitivo. Nesse estudo que ele fez, ele fala a respeito de dois sistemas que nós temos no nosso pensamento. O primeiro é o pensamento rápido e automático, aquele que não exige nenhum esforço nosso, que basta olharmos para alguma coisa, para alguma situação e automaticamente nós pensamos sobre aquilo. E o segundo seria o lento e o intencional. Exige um pouco mais de trabalho, um pouco mais de esforço. Aparentemente esse pensamento ele é racional, porém ele serve apenas para justificar as nossas intuições e muitas vezes nos levam a conclusões errôneas e até mesmo irracionais. Como assim? Na verdade, seria uma das armadilhas que nós temos. Seria exatamente quando nós nos deparamos de repente em uma loja e vimos de repente uma jaqueta maravilhosa. Nossa, que jaqueta linda! Essa jaqueta ela poderia ser minha, ela vai ficar muito bem em mim, tem aquele detalhezinho. Eu já imagino estando naquela jaqueta, saindo com os amigos, ela combina muito bem com as roupas que eu tenho. E dessa forma, então, a partir do momento que eu começo a pensar sobre essa jaqueta, então eu já começo a me visualizar com ela e o meu comportamento será exatamente comprar essa jaqueta, que custa, na verdade, R$600. Muito bem. Quando eu faço a compra dessa jaqueta, e eu posso até mesmo justificar com o pensamento 2, sistema 2, que essa jaqueta eu jamais encontrarei, que é a última oportunidade e que o preço estava muito bom. A armadilha, na verdade, está justamente no pensamento que me enganou. Porque ao fazer essa compra, eu verifico que eu estou no vermelho. Eu estou endividada. E, na verdade, eu nem precisava tanto dessa jaqueta, não. Eu simplesmente levei porque eu gostei dela. Fiz um mau negócio. E também porque nós estamos no verão. Eu praticamente não usarei essa jaqueta neste momento. Ou seja, eu fui enganada por um pensamento, caí na armadilha e desta forma, então, eu fui enganada. A armadilha está no fato de que nós acreditamos piamente neste primeiro pensamento, sentimos todas as emoções decorrentes a ele e agimos, que na verdade são os nossos comportamentos, de forma irracional.
Eu não paro para pensar exatamente, apenas justifico com o sistema 2. E essa armadilha é muito comum também no que diz respeito aos nossos preconceitos. O que seria um preconceito? É um conceito que eu faço de forma apressada, automática, levando em consideração a minha primeira observação. Isso pode acontecer comigo, com as situações em geral ou com as outras pessoas. Por exemplo, eu vejo uma pessoa bem arrumada, num carro maravilhoso, muito bem vestida, e de repente eu penso, nossa, gostaria de ser como essa pessoa. E justifico com o sistema 2. Ela não tem problema. Se eu fosse igual a ela, eu não teria tantos problemas. A armadilha está no fato de que não significa que aquela pessoa esteja bem arrumada, tem um bom carro, que ela não tem problema. Pode ser que ela não tenha um problema financeiro como o meu, mas ela pode ter outros problemas que, na verdade, eu não tenho. Outro exemplo. Toda pessoa do aglomerado é uma pessoa pouco instruída ou ladrão. E a justificativa que eu faço para ter esse pensamento, aí eu vejo isso direto nos noticiários, no jornal, na internet. Mas quem disse que toda pessoa que mora no aglomerado é uma pessoa que não tem instrução? No aglomerado existem pessoas que são estudiosas, que têm profissões, que têm uma boa moral, uma boa índole. Elas simplesmente moram naquele lugar. Então, desta forma, eu criei dentro de mim um conceito através da minha observação, que foi, na verdade, bem superficial. Outras armadilhas que dizem respeito a nós ficam justamente no fato de nós vermos e pensarmos com o óculos de aumento. Eu uso óculos, tá vendo? E ele faz com que eu enxergue melhor. Porém, neste sentido, ele nos prejudica muitas vezes de vermos a realidade como ela é. Por exemplo, quando eu vejo com essa lente de aumento, eu começo a pensar, por exemplo, que tudo é difícil para mim. Só vejo, às vezes, o lado negativo das coisas. Eu valorizo muito o negativo. E justifico, por exemplo, que é difícil para eu não fazer algumas modificações na minha vida e estar, muitas vezes, no ponto que eu estou. Nem vou tentar. Uma outra armadilha, eu desconsidero tudo de positivo que já aconteceu comigo. E por isso eu esqueço todos os avanços que eu já tive na minha vida até então. Eu esqueço muitas vezes que eu estudei, esqueço muitas vezes que eu tive um bom trabalho, bons relacionamentos, que eu sou inteligente. Não é assim? Nós esquecemos várias coisas. Sinto-me completamente despreparada para a maioria das situações. E por isso eu não vou enfrentar, porque na verdade eu acredito no pensamento que eu não sou capaz. Sempre prevejo fracassos e as ameaças, e dentro desses fracassos, a pessoa principal serei eu. Cair nessa armadilha do pensamento faz com que eu me sinta mal, que eu não avance na vida, que eu não perceba as reais possibilidades que eu tenho. Muitas vezes meus relacionamentos se tornam prejudicados porque eu tenho uma visão errônea das pessoas que estão ao meu lado ou que surgem porventura. Relacionamentos que às vezes eu bato o olho nas pessoas e penso que são pessoas não confiáveis, são pessoas que podem trair, são pessoas que vão me dar uma rasteira. E desta forma eu não me permito vivenciar experiências novas na minha vida. Porque muitas vezes este medo que vem por um pensamento errôneo faz com que eu me trave, não só em relacionamentos, mas em várias questões do meu dia a dia. É a questão do prever.
Muitas vezes eu imagino que eu sou como uma vidente. E então, desta forma, eu fico me resguardando de situações que, na verdade, me prendem por causa desses pensamentos que são injustificáveis. E qual seria, então, a minha reação para sair dessa armadilha? Bem, uma delas é justamente o fato de eu saber que existem esses pensamentos que não são verdadeiros e tomar consciência de que nem sempre eu estou correto seria uma primeira opção para nós não cairmos ou sairmos delas. Porque quando eu tomo consciência dos fatos que acontecem ou já aconteceram na minha vida, eu tenho a possibilidade de não ser mais preso por eles e tomar decisões melhores para que eu ressignifique a minha vida a partir de então. Muitas vezes não significa que eu caia em todas essas armadilhas. Eu posso muitas vezes ser pega entre uma ou outra ou várias. Mas a questão é, por quanto tempo eu quero permanecer ali dentro? Não, eu não quero permanecer. Eu tenho meios e métodos para sair dessas armadilhas que me prendem. Então, já sabedora de que elas existem e que os meus pensamentos nem sempre são verdadeiros, então me trazem instrumentos e ferramentas para que eu possa me libertar de todas elas. Fique então essa dica e vamos trabalhar para que sejamos as pessoas mais coerentes possíveis dentro das nossas possibilidades. Um abraço, até mais. Deixe as notificações. Até mais.